A questão 5.1 da lista 5 do professor Jorge Nosório. Sejam A e X números reais positivos, diz a questão, tais que raiz de A é menor do que X. Pondo que Y é a média aritmética de X e A sobre X, ou seja, 1 meio de X mais A sobre X, prove que y é maior do que raiz quadrada de A e menor do que x. Bem, para fazer essa questão, a gente vai observar o seguinte, que se x é maior do que raiz de A, e ambos são positivos, elevando ao quadrado essa expressão, eu vou obter que x ao quadrado é maior do que A. Ou, como x ao quadrado é x vezes x, igual a dividindo tudo por x, haja vista que x é maior que zero, então eu tenho que x é maior do que A sobre x. Então essas duas observações são importantes para a resolução da questão. A primeira parte é bem simples, y é 1 meio de x mais A sobre x, é a média aritmética desses dois termos. Aí o que eu faço? O que eu vou fazer aqui? Para provar que esse valor ele é menor do que x. Eu vou substituir essa fração por uma fração maior. Então, no lugar desse numerador A, eu vou colocar x ao quadrado, que eu sei que é maior do que A. Então, eu vou ficar com essa expressão algébrica menor do que 1 meio de x mais x ao quadrado sobre x, que eu pela observação 1, eu sei que é maior do que essa fração. Então, essa expressão é maior do que essa. Mas essa expressão é justamente o valor de x. Porque x ao quadrado sobre x é x, mais x dá 2x, que multiplicado por 1 meio dá x. Então, provamos que y é menor do que x, e é a primeira parte aqui da demonstração. Na segunda parte, a gente também pode escrever o seguinte. Como eu quero provar na segunda parte que y é maior do que raiz de A, então eu tenho que o quadrado de y, a gente vai achar o quadrado, eu quero uma raiz. Então vai levar esse binômio aqui ao quadrado. Então 1 meio ao quadrado dá 1/4. O quadrado desse produto notável vai ser x ao quadrado mais 2 vezes x vezes ax, que dá 2a, mais o quadrado do segundo termo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever mais 2a como a soma algébrica de 4a mais 4a menos 2a, que dá 2a. E com isso eu vou obter a seguinte expressão. 1/4 vezes 4a dá A. 1/4 multiplicado por esse trinômio aqui, que é um produto notável também. Né? É a diferença de dois termos ao quadrado, em que o primeiro termo é x, o segundo termo é A sobre x. Então x menos ax ao quadrado, que vai dar esse trinômio. E ele é maior do que A. Por que é maior do que A? Porque eu tenho y ao quadrado é igual a A, que é 1/4 vezes 4a é A, mais um termo positivo. Por que um termo positivo? Porque x é maior do que ax. Isso é a segunda observação nossa. Então isso aqui é positivo. Mesmo que não fosse positivo, está ao quadrado. Então, um termo positivo multiplicado por 1/4 dá positivo, mas A é maior do que A. Então y ao quadrado é maior do que A, o que implica, já que y e A são ambos positivos, implica que y é maior do que raiz de A. Y é positivo porque a soma é a média aritmética de dois números positivos. Logo, y é maior do que A e y é menor do que x. Menor do que x foi demonstrado na primeira parte, e y maior do que raiz de A foi demonstrado na segunda parte. Então, nosso grupo aqui encerra essa questão, também com uma observação sobre ela, que essa questão poderia ser resolvida pela desigualdade da média. A desigualdade das médias diz que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. E só é igual quando os dois, se forem dois números, os números forem iguais. Como y é média aritmética do número x e ax, e a média geométrica desses dois números é a raiz quadrada de x vezes ax, que é raiz de A, então y, que é a média aritmética de x mais ax, é maior do que a média geométrica desses dois números, que é a raiz de A.
Então, y é maior do que raiz de A pela desigualdade das médias. Y é menor do que x porque y é média aritmética de dois termos diferentes. Um maior do que o outro. O x é maior do que a x. Então, y não pode ser maior do que x, porque o maior dos números ele é menor, por conta dele ser média aritmética entre x e ax. Então, y no máximo seria igual a x se o segundo termo fosse igual a x, o que não ocorre. Então, y é menor do que x, pela desigualdade da média, e é maior do que raiz de A. Concluindo aí nossa solução para essa questão do nosso grupo. Muito obrigado e